Você já sabe o que fazer com seu dinheiro em 2022? Tem mais ou menos uma noção do que pode acontecer o ano que vem? Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender os 6 fatores que vão ditar o ano de 2022 e que você precisa conhecer e ficar bem antenado, porque eles vão influenciar diretamente os seus investimentos. Vamos analisar também as melhores estratégias para investir em momentos assim, de crise, momentos difíceis. E no final do vídeo eu vou te contar qual vai ser a minha estratégia. Então vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Vivo de Trade, eu sou a Vanessa e hoje nós vamos conversar sobre os problemas que estão acontecendo aí no mundo e sobre os riscos que vão aí ditar o ano de 2022 e que vão influenciar diretamente aí os nossos investimentos. E aqui, gente, eu não quero assustar ninguém, não quero desanimar ninguém. Pelo contrário, eu quero que vocês conheçam todo esse panorama para que vocês consigam proteger bem o seu patrimônio e, claro, consigam também fazer bons investimentos. Quem é que nunca ouviu falar aí que em época de crise é a melhor época para se buscar boas oportunidades? Então vamos fazer desse limão aí nossa limonada? Vamos conhecer os riscos que nós temos para 2022 e o primeiro deles a gente já vem vivendo aí desde 2019. Mas infelizmente ele está se intensificando novamente e nós vamos começar o ano de 2022 com mais incertezas, que é o risco da pandemia, o risco do aparecimento dessas novas cepas e dos novos bloqueios que estão acontecendo aí no mundo novamente. No Brasil, a gente ainda não fala muito sobre isso, mas na Europa, gente, a coisa já está fugindo ao controle novamente. E os governos já estão decretando novos lockdowns. Lá na Holanda, eles já determinaram que quem não presta serviço essencial, como aí os bares, restaurantes, museus, devem fechar as suas portas até o dia 14 de janeiro. Lá na Inglaterra, no Reino Unido, também já se vislumbra a possibilidade real de se fazer um lockdown logo depois agora do Natal. Vai ser por 2 semanas. Portugal já adiantou aí seu plano de contenção. Pessoal, a coisa tá ficando complicada, não é para assustar ninguém, mas a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Os casos de Covid continuam aumentando, as novas cepas continuam se espalhando com uma rapidez bastante grande e aqui no Brasil, infelizmente, não vai ser diferente. Os casos já se iniciaram e estão aumentando a cada dia. Então, pessoal, como efeitos desse primeiro risco, o que a gente vai continuar tendo? Muita incerteza e o mercado financeiro não gosta de incertezas. Então 2022 ainda vai ser um ano de muita instabilidade para o mercado. A não ser que descubram um novo tratamento, uma nova vacina um pouco mais eficiente. Um outro fator também muito complicado é que os governos vão ter que continuar injetando dinheiro na economia e isso vai aumentar ainda mais a dívida que já está bem alta. Então, pessoal, todos esses fatores, todos esses efeitos aí podem intensificar ainda mais os problemas econômicos que o mundo inteiro já vive. E com isso nós passamos para o ponto seguinte, porque um desses problemas econômicos é justamente o nosso risco 2, que é a inflação alta. E a inflação alta não está sendo um problema setorizado do Brasil somente. Ela está presente no mundo inteiro. Todos os países aí estão com problemas. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, eles bateram um recorde da inflação dos últimos 39 anos. A China também está sofrendo com a inflação. É a maior alta dos últimos 15 meses. E por aqui, pessoal, não está diferente. A nossa inflação já bateu os 2 dígitos, está em 10,74%. É a maior alta inflacionária dos últimos 6 anos. E quais são os efeitos que geram essa alta da inflação? É que nós vamos ver o nosso dinheiro desvalorizando, nós vamos perder o nosso poder de compra. O que é isso? Isso quer dizer que você vai ver o seu dinheiro comprando muito menos do que ele comprava.
E com isso, o consumo ele vai diminuir nos países, o que vai causar uma estagnação. Os países vão parar de crescer e como remédio para essa inflação alta, nós vamos entrar aqui no risco 3, que é o aumento de juros. O aumento de juros, pessoal, ele é usado pelos governos como uma política econômica para conter a alta inflacionária. É por isso, pessoal, que vocês viram a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, passar de 2% em 2020 para 9,25% esse ano. E como no Brasil, o Fed, que é o Banco Central lá dos americanos, eles já se pronunciaram e sinalizaram que para 2022 eles vão fazer 3 aumentos na taxa de juros. E esse é um fator que poderá impactar demais os mercados de países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Isso porque quando os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, aumentam os juros, ocorre uma migração do dinheiro dos investidores para essas grandes potências, ou seja, eles retiram o dinheiro dos países em desenvolvimento para aplicar aí nos mercados de países que são mais seguros. E parece meio absurdo, né? Mas isso acontece. Os grandes players, eles preferem em momentos de crise abrir mão aí de uma rentabilidade maior em troca de uma segurança. E não tem jeito. Quando os Estados Unidos sobem os juros, a gente vê aí os ativos caírem em toda a parte do mundo. Então me diga aqui embaixo, por favor, o que vocês acham que vai acontecer com a Bolsa no Brasil se realmente esses 3 aumentos de juros aí prometidos pelo Fed se concretizarem. Vamos passar então para o nosso quarto risco, que é o risco China. Gente, hoje a China é um grande player de mercado. Ela vem aumentando a sua influência e sua penetração aí em países africanos e em países também da América Latina. E por que eu coloquei a China como risco 4 para os nossos investimentos? Porque hoje o Brasil depende economicamente da China, principalmente em exportações e commodities. Então, o que acontecer na economia chinesa pode sim afetar aqui a nossa economia também. E como a gente já percebeu, o último PIB da China veio um pouco menor do que o esperado, então já está sinalizando uma situação que não é muito interessante. E também nós tivemos aqueles casos lá da Evergrande, das empresas aí que mexem com o setor imobiliário. Até agora nós não sabemos se foi uma jogada de mercado para baixar o preço do minério ou se realmente essas empresas estão em apuro, mas também já nos sinalizou em um alerta. Infelizmente, nós nunca vamos saber ao certo como está a economia da China, porque eles só deixam transparecer aquilo que eles querem. Então a gente tem que aí criar algumas suposições e ler aí esses sinais que vão aparecendo no decorrer do tempo. Então o risco China também pode criar um problema aí para os nossos investimentos. E continuando no nosso cenário aí externo, vamos passar para o nosso quinto risco, que é o risco de guerras. A coisa tá bem quente lá fora. A Rússia está lá na fronteira com a Ucrânia. E será que isso aí não vai virar uma panela de pressão? Será que não vai se iniciar ali um confronto, um conflito e pode acabar levando alguns países da Europa junto? E o caso lá do Irã, que está fazendo a bomba atômica? Será que Israel não vai tomar nenhuma providência? Vai deixar que se concretize essa bomba atômica? Bom, uma coisa a pandemia nos ensinou, que a gente pode esperar de tudo. Então nós precisamos sempre estar preparados. E agora vamos passar para o nosso cenário interno, que é o nosso sexto e último risco, o risco Brasil. Além da inflação alta, nós estamos vivendo essa confusão aí, né? É auxílio que sai, é auxílio que não sai, é veto de presidente que é derrubado, e aí eles aprovam o absurdo do fundo eleitoral de quase 6 bilhões. É briga de poder, poder judiciário, executivo, legislativo. E para piorar, pessoal, o nosso risco, temos eleições no ano que vem. E eleição sempre traz instabilidade e volatilidade do mercado. E toda essa situação aí, junta e misturada,
traz uma desconfiança dos estrangeiros. Então, o pessoal de fora, os investidores estrangeiros, vão tirar sim o dinheiro do nosso país, o que vai acarretar o quê? Mais alta da inflação e também um aumento aí do dólar. E será que isso vai ser legal pra gente? E é isso que nós vamos ver agora. Ver qual o impacto desses cenários todos na renda fixa e renda variável. E vamos começar com a renda fixa. Bom, conforme a gente viu todos esses cenários, a gente percebe que a inflação alta vai estar latente aí, vai estar bem presente no ano de 2022. E apesar das previsões aí do nosso Banco Central que essa inflação vai diminuir, eu ainda assim acredito que nós vamos ter um ano de inflação bastante puxado. Então, investir em títulos de renda fixa que estejam indexados ao IPCA e à Selic pode ser uma boa opção, porque além de você proteger o seu capital e conseguir aí manter o seu poder de compra, você ainda pode conseguir uma pequena rentabilidade aí por esses investimentos. E se você puder priorizar, escolha os investimentos que tenham sua rentabilidade híbrida, ou seja, aqueles investimentos que têm sua rentabilidade, seus lucros atrelados aí a um índice e mais a uma taxa fixa de juros. Priorize também os investimentos que têm liquidez diária, que são aqueles que você pode pegar de volta o seu dinheiro a qualquer momento, para que ele não fique preso ali e se acontecer alguma emergência, você não conseguir resgatar. E como opções de investimentos para esse momento, nós temos o Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, nós temos alguns CDBs aí com liquidez diária, mas procurem aqueles que rendam pelo menos 100% do CDI. Nós temos também as LCIs e LCAs, mas essas aí vocês têm que procurar aquelas que têm liquidez após 90 dias. E entender que vocês vão ficar com seu dinheiro preso ali durante esse período. E você já deve estar se perguntando, e a Bolsa de Valores, vale a pena eu aumentar a minha carteira? Bom, a gente sabe que os momentos de crise, de instabilidade, de insegurança, são os momentos que geram as melhores e maiores oportunidades. Grosseiramente falando, são os momentos em que você consegue os melhores descontos na Bolsa de Valores. Então, se você tem um perfil aí de mais moderado ou agressivo, se você pode ver o seu dinheiro aí desvalorizando no curto prazo, e se o seu objetivo financeiro é fazer aportes consistentes na bolsa, então pode valer a pena sim aumentar a sua carteira na bolsa. O que, na verdade, você vai acabar fazendo é comprando aí os seus ativos num preço mais barato e com isso você vai conseguir diminuir o seu preço médio e vai aumentar aí sua margem de segurança. E com isso vai te propiciar, no longo prazo, conseguir ganhos maiores pelo seu investimento. Então, mesmo que você agora não tenha uma rentabilidade no curto prazo, você vai estar olhando para o longo prazo e mais para frente pode ser mais compensador você aproveitar essas oportunidades da bolsa do que investir agora, por exemplo, em títulos públicos. Então, a meu ver, é muito interessante sim cumprir daqueles fatores, né, de perfil, de risco, de objetivo de investimento, aumentar a sua carteira. E claro que você vai ter que continuar investindo em empresas sólidas, perenes, que depois dessa crise elas vão se recuperar, vão continuar a crescer e pode até ser que saiam mais fortalecidas. E esta visão também serve para os outros investimentos em renda variável, como por exemplo aí os fundos de investimentos. E agora eu preciso fazer um alerta muito importante. Com esse cenário que nós vimos de inflação alta, de aumento aí de juros pelo Fed nos Estados Unidos, com o ano eleitoral aqui no Brasil, com certeza o dólar vai continuar o seu caminho normal,
que é subir. E isso vai acarretar o quê? Uma desvalorização da nossa moeda. O nosso real vai valer ainda menos. Então agora, pessoal, mais do que nunca, é preciso que a gente proteja o nosso patrimônio. É preciso que você já comece a pensar em investir em dólar, em investir fora do Brasil. E hoje, para fazer isso, não é um bicho de 7 cabeças. Já existem corretoras americanas que estão atuando no Brasil e facilitando muito a nossa vida. É super fácil hoje investir no mercado americano. Então, vamos começar rapidamente a amadurecer essa ideia. Vamos perder esse medo aí e já fazer as suas reservas de valores. E agora eu vou contar para vocês qual vai ser a minha estratégia nesse momento para os meus investimentos. Primeira coisa, a diversificação ainda vai ser uma premissa. Vou continuar investindo em renda fixa, renda variável, vou aumentar minha exposição aí no mercado americano, quero aumentar minha reserva de valor. Eu não vou me desfazer de ativo nenhum e o que eu vou fazer agora é aumentar a minha reserva de emergência para ela virar também uma reserva de oportunidades, porque eu quero esperar ainda algumas definições. Quero esperar para ver aí como é que vai ficar a política dos Estados Unidos com relação a juros, se eles vão realmente tirar os incentivos por agora. Quero esperar uma definição melhor aí da Covid, dessa situação aí das novas cepas. Quero ver se a coisa vai piorar mesmo, vai desgringolar, ou se nós vamos ter aí uma calmaria, se isso aí que está acontecendo não está sendo um pouco de pânico também. E com isso, claro, sem perder o time, eu vou aos poucos aí aumentando de novo as minhas posições, aproveitando aí essa baixa da nossa bolsa, essa liquidação aí da bolsa. E também, pessoal, o meu foco agora vai ser realmente fazer minha reserva de valor, vai ser aumentar minha carteira e minha exposição aí no mercado americano. E uma estratégia que eu vou utilizar também é começar a investir em criptomoedas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Infelizmente o assunto foi um pouco pesado, mas necessário para o seu conhecimento e para a sua preparação aí para 2022, para que você consiga proteger seu capital e fazer bons investimentos. Desejo a todos vocês um Feliz Natal, que Papai do Céu te proteja, proteja a sua família e lembre-se sempre, estamos aqui de passagem, então sempre dê o seu melhor. Muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.